Fala, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos a mais uma gravação aqui. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo de Paul Washer. E hoje, irmãos, nós vamos falar aqui a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. É um tema muito importante. Eu gostaria que você ficasse comigo para que nós pudéssemos falar sobre isso. É a página 15 e a página 16 desse livro. Na metade, porque ali na página 16 a gente já começa a falar do próximo assunto, que é a consumação de Cristo e a nossa resposta referente a isso. Se você está gostando dos vídeos, eu peço para que você curta, compartilhe esses links que estão aqui no YouTube, e você possa comentar também o que você está achando das gravações. Estou tentando ser bem breve nos vídeos para que a gente para que vocês possam depois fazer esse estudo também pessoal. Essa é a ideia. Esse livro para evangelizar é muito bom e use também para discipular. Só que antes de você fazer isso, você precisa estudar ele e meditar nele. Nós estamos fazendo aqui. E falar de ressurreição, então, a Bíblia fala, testemunha que Cristo, diz aqui o livro, eu vou abrir com vocês aqui o livro para que vocês possam ter essa parte comigo, e aí vai aparecer aí para você, e aí você pode me acompanhar. Ela diz assim, a Bíblia testemunha que Cristo não somente morreu pelos pecados do seu povo, glória a Deus por isso, mas também que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus Cristo é fundamental para o cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, então o evangelho é um mito e a nossa fé é inútil, disse Paulo em 1 Coríntios 15, 14. Mas como a ressurreição de Cristo é um fato histórico, ela valida tudo o que ele afirmou e ser e fazer ao nosso favor. Coisa linda. Então, a primeira coisa que nós vamos ler aqui é que a ressurreição de Jesus Cristo é fundamental para o cristianismo. Então, e a prova, seguindo, que Jesus é o Filho de Deus. Né? Em João 2, 18 e 19, lá os líderes judeus pediram a Jesus um sinal que mostrasse que ele tinha autoridade para purificar o templo de Deus. Em resposta, né, Jesus então respondeu, eu vou destruir o templo, este santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Eles achando aí, então, que Jesus ia quebrar tudo e depois ia fazer uma obra, mas na verdade ele estava falando dele mesmo e da obra que seria feita na cruz do Calvário, meus irmãos. E em Romanos 1:4, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. E isso não significa que Jesus se tornou Filho de Deus na ressurreição, mas que a ressurreição foi a comprovação do Pai de que Jesus era o eterno Filho de Deus. Então, a ressurreição, ela aponta, Deus apontando, esse é meu Filho amado, ao qual me comprazo. A ressurreição também é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como completo pagamento por os nossos pecados. A ressurreição é a prova de que Deus, irmãos, aceitou a morte de Jesus Cristo como completo pagamento por nossos pecados. Então, os nossos pecados foram imputados a Jesus na cruz do Calvário. Romanos 4, 25 diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então não podemos nos gloriar porque vamos à igreja, porque dizimamos, porque fazemos parte do corpo, mas sim porque Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, morreu por mim e por você, irmão. Então nós precisamos entender isso, que Jesus, qual é o significado da ressurreição de Cristo, porque o que satisfez Deus foi a morte de Jesus. E aí assegurou, então, como diz o livro aqui, o perdão e o direito de permanecermos justificados diante de Deus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que isso não vem de nós, que nós somos muito falhos, pecadores, nós erramos. Então, irmão, meu irmão, minha irmã, nós possamos entender o que Jesus fez naquela cruz. Morreu por nossos pecados, venceu a morte, venceu o inferno, ao terceiro dia ressuscitou. A ressurreição, no finalzinho aqui dessa página, diz que é a prova da futura ressurreição do crente. Em João 11:25, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é muito usado, né, irmãos, em funerais, que as pessoas ali estão, principalmente de cristãos, né?
Normalmente se lê isso, até alguns padres também leem, mas na verdade, aqueles que creram em Cristo, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que estão vivendo uma vida para o inteiro agrado de Deus, esses sim viverão. Está falando aqui de vida eterna, não é a vida aqui na terra. Então, nós temos que entender o que Cristo fez é muito maior do que o nosso bem-estar aqui na terra. Essa promessa teria se provado nula e vazia se Cristo não tivesse permanecido no túmulo, se ele tivesse ficado lá, se ele tivesse ficado no túmulo, essa promessa seria vazia. Sua autoridade sobre a morte foi demonstrada em sua própria ressurreição. Isso prova que ele tem o poder de levar a vida a todos os que creem nele. Em 1 Coríntios 6,14, o apóstolo escreveu: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Que glória! Glória a Deus, irmãos. E aí, eu quero dizer para você é que se mantenha firme no Senhor. E seguindo aqui a página 16, nós vamos ler aqui a próxima página, ela diz assim: a ressurreição é a prova de que o mundo tem um Senhor e um juiz, um reto juiz. Esse juiz é o Senhor. Ele vai tomar juízo de todas as coisas. Não somos nós. Temos que parar de pensar que somos nós. Então a Bíblia nos ensina que Cristo não só ressuscitou para a vida, mas que Deus o exaltou para ser o Senhor e o juiz sobre toda a criação. Primeiro sermão pregado após a ressurreição, o apóstolo Pedro declarou aos judeus: estejam absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O apóstolo Paulo também declarou essa verdade. Olha que interessante, porque também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Filipenses 2:9 está escrito isso. E aqui também, Atos 17, diz: ó, Deus, né, não levou Deus em tempos da ignorância, o tempo que nós não conhecíamos o Senhor. Então Deus não levou isso em conta. Agora, porém, prestem atenção àqueles que conhecem a palavra. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Esse varão nós sabemos chamado Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 30 e 31. E a boa notícia, então, da ressurreição aqui, para a gente finalizar, irmãos, é que essa boa notícia é que o cristianismo nos mostra que a boa notícia, desculpa, irmãos, vamos lá. A boa notícia da ressurreição nos mostra que o cristianismo não é apenas uma lista de regras ou filosofias de vida, não é apenas algo para se debater ou sobre o que se posicionar no Senhor Jesus. No coração do cristianismo, desculpa, está a pessoa viva de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala hoje, através da sua palavra, a Bíblia, e salva poderosamente os pecadores. Você o conhece? E é uma pergunta interessante, né? No coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo. Você o conhece? Você conhece esse Jesus? Você já entregou a sua vida para ele? Realmente você entende o que ele fez por você, o que ele fez por mim? Esse livro nos faz meditarmos sobre essas verdades. A centralidade da Bíblia é Cristo. E Cristo ele veio para que pudesse nos amar e se entregar por nós, para que a gente pudesse ter vida nele. Então a gente tem que entender o significado da ressurreição e agradecer todos os dias ao Senhor, porque ele enviou um filho dele, ele deu o filho dele para que nós pudéssemos ter vida, vida e abundância. Então que nós possamos viver, irmãos, essa vida em Jesus Cristo abundante. Que nós possamos entender e compreender a boa notícia da ressurreição. E nos mostra que não é um conjunto de regras ou apenas uma filosofia de vida, mas é sim, o coração do cristianismo, pessoa de Jesus Cristo, é coração do cristianismo. Então, que nós possamos viver para honrar a Jesus, adorar a Jesus, que a nossa vida seja um exemplo, vamos ser parecidos com Ele, que nós possamos falar do amor dele, que nós possamos discipular as pessoas. Por isso que eu estou falando a respeito desse livro. A gente possa evangelizar pessoas, discipular pessoas. E esse livro aqui é uma boa, vamos dizer assim, um bom norte para que nós possamos entender algumas coisas, umas questões básicas da fé. Que Deus te abençoe, que se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal também. Quero deixar aqui para vocês um
forte abraço e que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você precisar aprender mais a palavra, quem quiser entrar em contato, entre em contato aí comigo, me chama aqui nos comentários, eu entro em contato. A gente possa crescer mais no conhecimento, na graça de Deus. Eu tenho estudado e tenho pedido para Deus que Ele possa me usar na simplicidade. E eu vejo que esse livro aqui é um livro simples de se entender, compreender, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e você vai ser um canal de bênção para outras vidas. Eu te abençoo então em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Um grande abraço e boa semana.